Salve, salve galera, beleza? Aqui é Caju falando, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo em resposta a dois seguidores do nosso canal no YouTube que perguntaram: Pô Caju, fiz minha rig, montei, instalei o HiveOS e agora? O que eu tenho que fazer? Que preocupação que eu tenho que ter com o meu HiveOS funcionando? Eu fico de 5 em 5 minutos olhando a tela do meu computador para ver se ele está ok. Entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês algumas configurações que vocês podem fazer que vão ajudar bastante nessa questão de segurança, né? Apesar de que é sempre bom dar uma olhadinha para ver se está minerando certinho e etc. Mas a gente vai configurar ali a parte de autofan, que é a parte automática das fãs, e o chamado Hash Rate Watchdog. O que ele faz? Ele controla a parte de mega hash, ele controla a parte de watts de consumo, e aí ele pode parar o minerador, startar o minerador, rebootar a máquina e fazer toda essa cautela de funcionamento para você. Então vamos ver como é que funciona cada coisa e como é que a gente configura isso na prática, beleza? Vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui na minha tela, a gente vai ver que eu desativei o minerador porque eu desativei o autofan, né? Uma primeira coisa que assim a gente percebe que as pessoas fazem é setar no overclock o fan 70, por exemplo, por cento, e ele trava o fan em 70%. Por que não recomendo isso? Porque se esquentar demais, a fan pode ter que passar para 75, 76, que seja, para refrigerar. E travada, ela não vai passar, ela vai ficar em 70 sempre, né? E o problema é que ela não baixa nem um pouquinho e ela não sobe também caso precise, beleza? Baixar até que não tem problema, agora subir ela precisaria ter essa folga para subir. Então, quando tiver assim, vem no seu overclock e desative todas as fãs que estão fixas, todas as fãs que estão setadas para automáticas, travadas, né? Todas as fãs que estão travadas na velocidade, tire elas. O que a gente vai fazer? A gente vai configurar o autofan. O autofan é esse ícone que tem parece um cooler de computador ali. Ele vem com algumas configurações mais absurdas, né, de temperatura crítica a 90 graus, etc. E eu vou mostrar para vocês como eu uso, tá? Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, aqui é quente pra caramba, a placa não consegue ficar fria se não tiver no ar-condicionado 24 horas, então eu tenho uns targets de temperatura um pouco mais altos, mas funciona perfeitamente. Vamos lá? Primeira coisa, temperatura crítica. Eu sempre seto isso aqui para 62. Se chegar a 62, ele vai ou parar de minerar ou rebootar a máquina. Beleza? Beleza. Tá? Eu vou ligar o autofan, certo? Agora vem aqui. Qual que é a temperatura que eu quero de target no core, no processador? Eu coloco sempre 55. Ah, Caju, eu moro no Paraná, aqui minha placa não passa de 49. Então bota 49, 50, não tem problema. Por que essa temperatura? É a temperatura que as fãs vão trabalhar para alcançar essa temperatura. Target Memory Temp. Tem um asterisco do lado, isso aqui só funciona para as Big Naves. 5700, 5600, 6700, só para as AMDs. Eu coloco 86, tá? Mínimo fan speed, qual que é a menor velocidade da ventoinha? Eu coloco 65%, certo? Não coloco 70% porque já fica amarelinho quando está 70%. Então, eu coloco 65%. Qual que é o máximo da fan? 100%. Ou seja, ela vai ficar travada em 65%. Ela, às vezes, quando está uma temperatura boa, ela baixa um pouquinho ainda, ela tem esse target para baixar um pouquinho, mas subiu a temperatura, ela vai tentar alcançar a temperatura target que a gente colocou. O que eu vou colocar aqui? Reboot on errors, caso dê algum erro em aplicar a fan, ele vai rebootar a máquina, ele vai reiniciar a máquina e vou aplicar. Ele vai dar o autofan aqui, tá aplicando. Depois que ele aplicar o autofan, eu vou startar a mineração. Olha lá, aplicou o autofan, eu vou aqui e restartar o minerador. Beleza? O que essa configuração fez para mim então?
Determinei que a temperatura máxima que eu quero que a placa fica e a memória fica, no caso das AMDs, né, que eu tenho aqui na rig. Determinei que, se por acaso eu botei 55 e determinei 62, se subir 7 graus a mais por algum motivo, qualquer coisa, ele vai rebootar a máquina. Então eu botei um target de 62. Ah, Caju, é muito alto. É muito alto. Em lugares como São Paulo, etc., eu poderia botar 55. Tranquilamente. Aqui é quente, galera. Aqui é muito quente. Aqui fica quente. Então é diferente um pouco que trabalhar com lugares mais quentes. Já está configurado a Autofan. E agora eu vou para o Hash Rate Watchdog. Beleza? Galera, esse Hash Rate Watchdog é o que tranquiliza todo mundo, tá? Qual que é o total de consumo da minha rig das placas de vídeo, ignorando o consumo da placa-mãe, etc., das placas de vídeo. Está aqui, ó, 703 watts, que é o somatório dessas 6 placas, beleza? E quantos megahashes eu estou fazendo, né? Ele vai mostrar para mim aqui essas duas, o somatório desse megahash, tá? 360 megahashes que está fazendo, 360, 360.6, certo? Então tem essas duas informações. Vindo aqui no Hash Rate Watchdog, ele abre uma tela mais complexa para vocês entenderem. Primeiro eu vou ativar ele. O que acontece? Ele vai resetar o minerador depois de 3 minutos, caso tenha algum problema, e ele vai rebootar a rig após 5 minutos, caso o problema persista. Olha que legal. Não vai deixar muito tempo o problema. Deu um probleminha, ele vai resetar. Lembra que está o Autofan já setado. Aí eu tenho aqui, alguma GPU ficou offline? Ficou. Eu posso mandar rebootar a máquina, ela reinicia a máquina. Não reinicia se a internet for perdida. Tem vezes que reinicia para a internet voltar a funcionar e aí foi só um pico da internet e eu não deixo para reiniciar. Aí eu tenho duas configurações muito legais aqui. Uma é a WD Power, tá? O que é a WD Power? Vou ligar. Que ele fala qual que é o mínimo de força e qual que é o máximo de força, de consumo que eu quero que a minha rig fique. Então vamos lá, galera. A minha rig, ela tá com 709 de consumo. O que eu vou fazer? Porra, se uma placa der problema de consumo e ela cair, ela vai cair aí uns 10%, de 56 vai cair para 50, de 61 vai cair para 55. Então se diminuir 10%, vamos lá, dos 709 watts, vou tirar aqui, sim, se ela cair para 650 watts, e se der um surto e subir demais, está 709, se ela chegar a 725 watts, é uma margem de segurança, galera, tá? É uma margem de segurança. O que ele vai fazer? Se cair a wattagem demais ou subir o consumo demais, se cair, ele vai o quê? Rebutar. Rebuta a máquina. Pode ser uma fan que travou, pode ser uma placa que deu pane, pode ser um minerador que deu problema, ele vai rebutar. Ele não vai deixar o consumo passar disso ou diminuir demais, porque diminuir demais está errado também, certo? E aí eu tenho agora o Watchdog de mega hash, que é outra coisa. E outra configuração bem legal é a parte do hash rate. Então, a primeira coisa, eu vou colocar aqui em mega hash, né? E aqui no minerador Team Red Miner, eu estou fazendo quanto? Estou fazendo 175.9. Então, vou botar 175, né? Vamos botar 175.9. E aqui no T-Rex, estou fazendo 184.7. O que acontece? Isso aqui é o valor que ele está mostrando para mim no somatório das placas. Se por acaso sair de uma range de 5%, 3%, o HiveOS controla isso. Ele vai usar aquele tempo de restartar o minerador lá em cima e rebootar a rig lá em cima. Então eu apliquei isso aqui, galera. Minha rig está safe. Galera, safe que eu digo é que você pode ficar despreocupado, não precisa ficar dando F5 de 5 em 5 minutos lá para ver se está funcionando não, entendeu? Você já está configurado para se o consumo subir demais ou cair, ele vai rebootar. Você já está configurado, se os megahashes da tua placa subir ou cair, ele vai resetar. Já está configurado a velocidade da fan, a temperatura que você quer que funcione, a temperatura máxima, se der um surto, que limite de temperatura ele vai rebootar a máquina. Ou seja, está tudo configurado. É partir para o abraço. Se você quiser, você instala o aplicativo no celular e acompanha pelo celular. As configurações básicas são essas. Você pode configurar uma parte. Ah, não quero configurar mega hash, eu quero configurar só o consumo em watts. Pode configurar. Ah, não quero configurar o consumo em watts, quero configurar só o mega hash.
Pode configurar. E isso vai deixar você dormir tranquilo, vai deixar você trabalhar, fazer suas coisas tranquilamente, sem ficar naquela fixação de olhar o Hive OS de 5 em 5 minutos que todo mundo começa a minerar. Tem, e se não se cuidar, nem consegue produzir, fica só olhando o Hive OS, beleza? Galera, é isso aí. Os membros que pediram essas configurações, elas estão aí. Espero que tenha ficado bem claro, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham ajudado. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like para a gente saber que o conteúdo tá bom. Se não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Tô falando lá do nosso Instagram, tô movimentando o meu Instagram pessoal com uma parte de mineração. Tem outras coisas também lá, tem uns hobbies pessoais meu e minha família, etc. Não é só mineração. Então, Às vezes as pessoas querem conhecer, saber o que eu faço, etc. Tá lá também, @JulianoCaju. Faça parte da nossa comunidade no Discord. Eu sou administrador da comunidade do Berna Cripto. Eu tento responder todo mundo o mais rápido possível. Nem sempre é possível, mas eu tento, beleza, galera? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E no final de todo o vídeo, né? Fui!